Olha, eu quero falar para você da importância da região noroeste do Paraná ter representantes tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Hoje pela manhã, o deputado Zeca Dirceu visitou 3 hospitais aqui, o Moarama, o CEMIL, o Norospar e também o Nossa Senhora Aparecida. Ele veio, para poder liberar de imediato recursos para essas 3 casas de saúde e verbas do governo federal. Deputado Zeca Dirceu, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Tatu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma manhã importante, viu, Tatu? Eu estive visitando os 3 hospitais que atendem toda a região. Em cada um deles entreguei ordens bancárias de dinheiro que já está na conta. E vale lembrar, viu, Tatu, que esse é um tipo de recurso que jamais chegaria aqui para o Moarama. Por isso que você fala da representação política. Por que jamais chegaria? Porque não é uma transferência obrigatória. Esse dinheiro não vem por causa de algum serviço que o hospital está prestando. É a emenda parlamentar, que vai lá, altera o orçamento, carimba o nome de Moarama, carimba que o dinheiro só pode ser gasto na saúde, e carimba que é para cada um dos hospitais. Então eu tive no Nossa Senhora Aparecida, tive na Norospar, que é onde eu nasci, o nosso antigo Hospital São Paulo, e tive também no CEMIL. A UPECAM já recebeu em momentos anteriores, vai receber recursos ainda até o final do ano. A gente fecha aí, então, os 4 hospitais. Estou me deslocando agora para Cianorte. Lá nós vamos atender os 2 hospitais também, o Hospital São Paulo e a Santa Casa. E já tive sábado em Goierê, sexta-feira em Paranavaí, também me reunindo com as Santas Casas. Vou atender o diretor do Hospital João de Freitas de Apucarana, que atende a cardiologia aqui da região, no aeroporto, hoje às 19 horas, antes de embarcar para Brasília. Então, que bom, Tatu, poder estar aqui celebrando 3,5 milhões de reais que não viriam para o Moarama em hipótese alguma, e a gente conseguiu chegar aqui para ajudar a Cruzeiro do Oeste, ajudar o Moarama, ajudar a região. Ô Zeca, o importante é que é o dinheiro que você mesmo disse que é um recurso que os parlamentares têm, Então, todo parlamentar, anualmente, ele tem a verba para ele poder destinar. Principalmente, ele destina à região onde, claro, ele tem votação, Então, você foi o mais votado aqui, o Moarama, nas últimas eleições, ou o segundo mais votado, se não me falha a memória, mas nós elegemos só você, aqui da região, que representa a região, mas não só a região, porque praticamente em todos os municípios do Paraná você teve voto, Então você faz um trabalho aí que você tem votos em todos os municípios do estado do Paraná, aumentou inclusive os seus votos nessa última campanha política, A importância, no seu ponto de vista, de eleger mais deputados, tanto federais quanto estaduais, na região de Moarama, já que o Moarama é sede dessa região noroeste do Paraná, da Merrius. Tatu, o prefeito Celso Pozzobon estava com a gente lá na Norospar, estava lá também a Viviane, que é a chefe da 12ª Regional de Saúde, outras lideranças. O que eu disse? Eu acho que é muito importante cobrar quem teve votos aqui e foi eleito, e cobrar quem não teve votos. Eu falava na campanha dos candidatos de escadinha, mas ajudou a eleger o cacique do partido lá de Curitiba, ou de Londrina, ou de uma outra grande cidade. Então, todos aqueles que foram candidatos aqui em Moarama, e a população votou, acreditou, esse voto ajudou a eleger alguém que agora precisa ser cobrado pela população, por a gente que tem mandato, pelo prefeito, pelos vereadores. É 3,5 milhões, é muito dinheiro. Isso aí ajuda a manter esses hospitais aqui abertos e funcionando. Mas poderia ser 6 milhões, poderia ser 10 milhões, a gente poderia estar dando uma condição muito maior. Apesar do dinheiro e de ser um volume grande, em todos os 3 hospitais, Tatu, que eu fui hoje, eles me mostraram lá documentos, prestação de conta, tem um déficit. Está gastando mais do que consegue arrecadar pelo que o SUS repassa, pelo que a prefeitura repassa, e por esse dinheiro adicional, que eu acho que se não fosse esse dinheiro, viu, Tatu, todos os anos eu tenho viabilizado, talvez alguns hospitais já teriam fechado, não estariam mais atendendo a população. Então é muito importante essa cobrança, é muito importante as pessoas terem clareza, de como que as coisas acontecem, por que o dinheiro chega, por que não chega, e o quanto que poderia chegar mais se de fato quem tem voto entregasse aquilo que a população necessita. Moarama, Tatu, tem em torno de 60 mil eleitores, Eu fiz 6.500 votos, dá 10%. Então teve 90% dos votos que está aí solto e alguém precisa cobrar, Quem votou tem que exigir daquele que teve o voto que resolva alguma coisa aqui da educação, da saúde, da parte do emprego. Mas eu estou muito feliz, viu, Tatu, porque
ajudar o Moarama, ajudar a região que me viu nascer, que eu vivo até hoje, vizinho de vocês em Cruzeiro do Oeste. É minha obrigação, mas é algo que eu faço com muito prazer, Tatu. E que bom que está dando certo. Nós liberamos, Tatu, agora no finalzinho de setembro, 350 mil reais para concluir as obras da construção da escola ali da Avenida Goiânia, ao lado da Centro da Juventude. Foi uma obra que ficou parada há vários anos. Tão logo o presidente ganhou a eleição, a gente já começou a lutar pelos recursos. E eu passei ontem, Tatu, até gravei um vídeo lá em frente da escola, é uma escola de 12 salas. A obra realmente está retomada, né? O dinheiro caiu na conta da prefeitura ali no final de setembro. Eu acho que em pouco tempo nós vamos estar inaugurando uma escola nova, com dinheiro federal, ali na Avenida Goiânia, do lado do Centro da Juventude. E hoje o prefeito Celso me falava que está avançando, né, também uma outra articulação nossa para a construção de uma creche num outro bairro da cidade aqui. Então, tem outras boas notícias também na educação, que como a saúde é uma área que toca muito a vida das pessoas. A área da cultura também teve investimento de R$ 1.200.000 aqui no Moarama, não é isso, Zeca? Dinheiro federal, né? Isso foi uma lei que nós aprovamos, eu atuei muito, foi uma lei até que a gente homenageou aquele ator que morreu, o Paulo Gustavo, então é a lei Paulo Gustavo, coube ao Moarama esse valor de 1.200.000, e agora os artistas, né, quem faz o teatro, quem faz a cultura acontecer, a música, a dança, estão cadastrando os projetos com a prefeitura. O Rodrigo, inclusive, que é nosso amigo, me ajuda no mandato, está lá agora respondendo, né, por essa ação, né, dentro da Secretaria de Cultura de Moarama. A gente espera que o quanto antes esse dinheiro comece a chegar na mão dos artistas, porque a Lei Paulo Gustavo ela foi feita com esse objetivo, ainda no período da pandemia, de ir socorrendo aí artistas que ficaram sem poder trabalhar e enfrentaram dificuldade, e que isso ajude aqui a melhorar, né, o ambiente, as atividades de cultura, porque a população precisa de saúde, precisa de educação, mas tem que ter um momento de lazer, tem que ter um momento de diversão, e a cultura, junto com o esporte, junto com outras áreas, proporciona isso também. Tá certo, Zeca. Foi lançado o PAC, né, seleção, a semana passada. Desse PAC, vem dinheiro para a construção, o término da Estrada Boiadeira? Vem. Está garantido no orçamento. Esse é um trabalho que a gente já começou também no ano passado. O ministro Renan Filho estava até aguardando uma agenda do presidente Lula para que o próprio presidente Lula viesse aqui dar a ordem de início desse trecho de Serra dos Dourados até Cruzeiro do Oeste e inaugurar o trecho que o Lula pagou. Esse trecho de Serra dos Dourados até Icaraíma, ali no Mato Grosso do Sul, tinha uma série de parcelas não pagas, coube ao presidente Lula pagar, eu acho que cabe a ele sim também vir inaugurar, né? Foi feito vários trevos, viadutos, está pavimentado de Serra dos Dourados até Porto Camargo, lá em Icaraíma. Mas como o presidente fez uma cirurgia, inclusive muito bem sucedida, ele já está até andando, já teve alta, ele vai ter que ficar 3 semanas sem poder fazer viagens. Tem outras viagens internacionais programadas. Eu estou sugerindo essa semana, viu, ao ministro Renan Filho, que venha o ministro mesmo, com a sua comitiva, chame o superintendente do DENIT do Estado e a gente faça um ato aí, falei isso hoje para o prefeito Celso Pozzobon, nos próximos 15, 30 dias, a gente inaugure o trecho que foi concluído da boiadeira e faça a ordem de início para que a empresa que já está contratada possa começar já a fazer ali o preparativo das obras e executar o que tem de dinheiro lá no orçamento, acho que são 30, 50 milhões de reais, já dá para fazer alguma coisa ainda esse ano. Quer dizer, o começo é a obra ali do trecho que parou entre Serra dos Dourados até Cruzeiro do Oeste, que é o que falta para fechar a Estrada da Boiadeira, né, Zeca? Nós completaríamos, né, de Campo Mourão até Icaraíma, Porto Camargo, né, todo o trecho da boiadeira. Na verdade, o trecho que era de muita promessa não cumprida, né, era de Cruzeiro a Campo Mourão. Ninguém nem sonhava com esse trecho aqui de Cruzeiro até Icaraíma, mas nós colocamos isso no PAC ainda do governo da presidenta Dilma, e agora no novo PAC está colocado esses recursos. E tem dinheiro, viu, Tatu? E o Moarama precisa ser contemplado, a região precisa ser contemplada. Eu estou conversando com os prefeitos, com as prefeitas, para casa. O Minha Casa Minha Vida está de volta. Deve ter gente, Tatu, que está assistindo agora, está pagando aluguel. Podia estar pagando a prestação da sua própria casa. O Minha Casa Minha Vida foi interrompido nos últimos anos, mas agora vai voltar com muita força. O Moarama, as cidades da região, estão chamadas por mim, pelo presidente Lula, a se habilitar, a se cadastrar. Nós vamos construir mais creche, mais escolas, vamos ampliar o funcionamento aqui do Instituto Federal, né, que tem um campus em Moarama que atende toda a região. Né? As coisas que são importantes mesmo para a vida das pessoas, elas vão aos poucos sendo retomadas, né? E eu tenho certeza que isso vai impactar o desenvolvimento aqui da região.
O Brasil é um país de muito mimimi, né, Zeca? A gente vê mimimi pra cá, mimimi pra lá, caçaram a Dilma e depois inocentaram ela, né? O que adianta você caçar depois inocentar? E não tem jeito, foram 2 anos de mandato que foram assumidos pelo vice-presidente Michel Temer, né? Então a gente vê um Brasil hoje, um país de muito mimimi, né? Isso aí tem dificultado. Falta união, né? A eleição terminou no dia 30 de outubro de 2022, né? Então o presidente do Brasil até o final de 2026 é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então ele que é o presidente do Brasil. Então a gente vê muito mimimi ainda, o pessoal ainda continua em campanha política de uma eleição que já terminou. Isso prejudica o crescimento do país, essa desunião, não prejudica, Zeca? Prejudica muito, Tatu. Qualquer tentativa de golpe, qualquer tentativa de destruir a imagem de alguém que está governando, impedir que a pessoa governe, não é bom para o país, né? Então, eu sempre fui daqueles, desde que eu era prefeito de Cruzeiro do Oeste, que age com a serenidade, né, com o bom senso. A gente tem que deixar diferenças políticas, partidárias, ideológicas de lado. Isso aí é para a hora da eleição. Naquela semana, naquele mês lá, que as pessoas decidem o voto. Passado isso, a gente tem que olhar o que é importante para o desenvolvimento do país. Vamos apoiar o agronegócio, vamos apoiar também a agricultura familiar, vamos retomar programas como o Bolsa Família, que eu tenho certeza está beneficiando um monte de gente de Umuarama que ficou esquecida, muitas famílias ficaram de fora nos últimos anos, e esse dinheiro está circulando no comércio. A economia do Brasil está crescendo acima do esperado, vai crescer 3% o PIB esse ano, a inflação caindo, dólar caindo, combustível caindo, a gente retomando o valor dos salários corrigidos acima da inflação. Eu acho que a gente vai criando um ambiente, mas tem que, na política, colocar água fria. Tem que acalmar os ânimos, sabe, tirar essa cultura do ódio, da violência, da agressão, da mentira que prosperou nos últimos anos, porque não deu certo. O Brasil voltou para o mapa da fome, o desemprego bateu o recorde nos últimos anos, está caindo agora. O número que saiu, todos os jornais divulgaram na semana passada, Tatu, foi 7,3% de desemprego, é o menor desde 2015. O Brasil não tinha um índice de desemprego tão baixo, que eu ainda acho que é alto. Deve ter muita gente assistindo, inclusive, que está procurando emprego e não está conseguindo. Mas aos poucos, Tatu, a economia do país, isso não é uma opinião minha, são os fatos, os números estão mostrando, ela vai ganhando rumo, ela vai tendo uma previsibilidade, ela vai tendo uma estabilidade, que é o que faz o país dar certo. Então, quem está com os ânimos ainda muito exaltado, vamos acalmar, vamos colocar água fria, vamos procurar somar forças. Cada presidente, Tatu, quando assume, pode escolher um slogan. O Lula escolheu união e reconstrução. Nós não queremos briga com ninguém, nós não queremos ficar nesse embate permanente. Isso é para daqui 3 anos, quando for ter eleição novamente para governador, para presidente. Agora é hora da gente se unir. A postura do Lula e do Ratinho, eu acho que fala bem isso. O Ratinho tem procurado ele já esteve aqui no Paraná, garantiram recursos, está tendo muito investimento no Estado, e os dois não são amigos, os dois não tiveram no mesmo palanque, mas não tem por que brigar num momento como esse, de tanto problema, de tanta dificuldade. Ainda tem gente passando fome, tem gente desempregada, tem empresas que estão quebrando por falta de crédito, por juro muito alto. A gente conseguiu começar a reduzir os juros. Então eu sempre fui, Tatu, e você, daqueles que põem água fria nas brigas, nas confusões, e daquele que age com serenidade, com um mínimo de equilíbrio, inclusive respeitando, Tatu, quem é e pensa diferente de mim. Eu nunca perdi isso e não vou perder, o respeito. Nós sempre tivemos um respeito um com o outro, né? Mesmo quando eu tinha outra opinião política, né? E você respeitou e eu sempre te respeitei. E você sempre participou aqui e sempre esteve com a gente. Não é de hoje, né? De longa data. Eu tenho uma amizade com o Zeca desde 2000. Né? Então, quer dizer, nós temos mais de 23 anos aí de amizade. Estamos ficando velho. Estamos ficando velho. Já brigamos também, né, Zeca? Já, mas não é briga. É discutir ideologias. Isso é diferente de você brigar, de você partir para o lado pessoal, como infelizmente algumas pessoas partem para o lado pessoal. As diferenças, né, Tatu, elas precisam existir, elas são importantes, mas tem que ser dentro de um nível de respeito. Eu tenho um ponto importante, Zeca, porque eu sei que você tem essa informação. O Brasil ele tem tudo para crescer e crescer muito. Hoje nós temos, né, às vezes, desabastecimento. Só para você citar uma ideia aqui. Eu estou precisando comprar uma ração para um cavalo, 2 cavalos que tem lá no sítio. Aí eu procurei a cidade inteira, não tem. Sabe qual foi a resposta do pessoal que trabalha com isso? Não tem caminhão para transportar, porque a alta produção de safra do Brasil, que foi recorde mais uma vez,
faz com que as pessoas procurem transportar os grãos ao invés de fazer esse transporte um pouco mais curto. O que o governo pensa com relação a isso por desabastecimento, por falta de caminhões no Brasil, que nós devemos ter uma malha ferroviária enorme e não temos? Doutor, eu tenho sido, inclusive, procurado por caminhoneiros autônomos. Inclusive, não só aqui da região, de outras regiões do estado. Um grupo muito grande lá em Curitiba, na região metropolitana, que trabalha, né, com Paranaguá, me procurou. O que o governo federal já está fazendo? Destravando o crédito, em especial nos bancos públicos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES se comportaram nos últimos anos como um banco privado. Cobravam um juro mais caro que o Bradesco. Mas se o banco é público, se ele é da população, é claro que ele tem que ter linhas de crédito para segmentos importantes. Você citou um deles aqui, que é o de transporte de cargas, né? Tem que ter linha de crédito para o pessoal ir renovando a frota e ampliando a frota com carência, com juro reduzido, subsidiado, com prazo mais longo. Então, quem está assistindo e quiser conferir, o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, já começa a retomar um volume de crédito em condições diferenciadas e especiais que os bancos privados não fazem, muito maior. Então já há uma mudança em curso para olhar esses setores da economia que estão crescendo e que precisa de investimento. O Plano Safra, que é para atender o agronegócio e agora vai atender também a agricultura familiar, que ficou esquecida nos últimos anos, é o maior da história. Nunca teve tanto dinheiro disponível para o desenvolvimento do agronegócio, da agricultura familiar. É claro que o resultado disso, né, Tatu, não aparece de imediato. Leva um certo tempo para os processos, para os projetos, para essas coisas poderem tramitar e ter efeito prático. Mas é um novo momento. Os bancos públicos voltaram a ter papel decisivo no crescimento do país. E é por isso que o Brasil vai crescer mais, Tatu, do que estava esperado. Porque esse dinheiro começa a circular e começa a impactar a economia. Tá certo, então. Zé, quero te agradecer pela sua participação. Que o Zé que tem um compromisso agora em Cianorte, depois em Maringá. Está correndo toda a região desde quando ele chegou aqui na última sexta-feira. E ele viaja na semana do feriado de 12 de outubro também. Vai para a Índia, né? Acompanhar aí o presidente da Câmara dos Deputados. Só lembrando que o Zé que é o líder do PT no governo federal. E a Gleice, como está, Zé? Ela passou por uma operação sexta-feira. Conversei com ela, na verdade, com uma assessora hoje, né? Ela já se recuperou muito bem. Ela ainda está na UTI, mas está acordada, está lá apenas para avaliação. Ela foi fazer alguns exames, percebeu uma obstrução, né, em uma artéria do coração e teve que fazer uma cirurgia para desobstruir, uma cirurgia de 6 horas, bastante longa. Mas ela está bem, está acordada, está na UTI apenas para avaliação, deve ter alta nos próximos dias, né? E o presidente Lula, que fez uma cirurgia no fêmur, acabou de ter alta, já está em casa desde ontem, já está conseguindo caminhar com a muleta, já está se recuperando bem. Valeu, Zeca. Obrigado. Boa semana a todos, um abraço. Esse foi o deputado Zeca Dirceu que participou com a gente aqui.